Neste trabalho, iremos falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro escrito por Machado de Assis que marcou a literatura da época pela crítica ácida que ele trouxe e inovadora, né? Então, para começar, neste vídeo a gente vai ver um resumo da obra, depois a gente passa pelo contexto histórico, depois a gente faz uma análise da nossa personagem feminina, a Virgília, e depois a gente vai dialogar um pouco questões que trazem a literatura, a sociologia e esse livro, que são a base do nosso vídeo. O livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, retrata o próprio Brás Cubas após a morte, onde ele retrata memórias que ele teve e é um romance. E esse romance ele é diferente porque ele é totalmente diferente de todos os livros lançados na época sobre romance. Ele retratava ironia, críticas sociais e reflexões filosóficas. A trama mostra a vida de Brás Cubas de sua adolescência até a vida adulta. Ele era um homem da elite carioca no século XIX. E um fator importante é que ele teve relações com uma mulher que já era casada. Ou seja, um amor proibido, porque essa mulher ela já tinha um outro homem. O nome dessa mulher era Virgília e nele também retrata as suas tentativas fracassadas na política. O livro termina retratando a futilidade da existência humana. E com base na morte dele, ele pode retratar no livro críticas sociais e a ambição socialista, onde ele usa isso de forma humorada e irônica, criando um humor ácido. É característica marcante da obra de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas não é apenas uma obra-prima da literatura brasileira, mas também é um retrato afiado do Brasil no século XIX. Esse livro foi escrito durante a transição do romantismo para o realismo de Machado de Assis. Machado de Assis escreveu esse romance quando ainda o Brasil era um império, governado por Dom Pedro II, e a escravidão só seria abolida 7 anos depois, em 1888. Para você entender melhor, um ano antes de esse livro ser publicado na Revista Brasileira, em 1879, Thomas Edison inventou a primeira lâmpada incandescente durável. E nisso vale destacar então que aquela elite, o povo que realmente dominava o Brasil naquela época, era completamente conservador, escravocrata e profundamente desigual. Era um cenário que Machado de Assis sempre criticou e com ironia e sutileza, utilizando um humor ácido. Dessa forma, Machado de Assis rompe com o sentimentalismo romântico e inaugura o realismo no Brasil, com esse narrador nada confiável que é o Brás Cubas, um aristocrata que depois de morto, decide contar a sua vida sem qualquer pudor. Essa obra ela desafiava as convenções, ela colocava uma mistura filosófica e uma crítica social que para a época não era comum e não era normal ter no livro. Isso foi um estilo muito fragmentado e provocador para as pessoas da época. Ele faz uma crítica social tremenda, expondo, não somente utilizando o humor ácido, expõe o egoísmo das classes dominadoras, o racismo estrutural e a hipocrisia da moral burguesa. A Virgília é uma das personagens mais marcantes de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela não aparece só como um romance do narrador, mas como um retrato da mulher do século XIX. Na história, ela é casada com Lobo Neves, mas vive um relacionamento secreto com Brás Cubas. Isso mostra dois lados dela. De um lado, a coragem em desafiar as regras sociais, de outro, a limitação de não conseguir romper totalmente com essas regras. Ela quer viver a paixão, mas ela também precisa manter a posição social que o casamento lhe garante. Machado de Assis constrói Virgília de forma ambígua. Ela é forte porque ela ousa, mas ela também é vulnerável porque ela está presa às convenções da época. No fundo, ela simboliza a condição feminina daquele período. Mulheres que tinham desejos e vontades, mas que eram controladas por uma sociedade patriarcal. Por isso, Virgília não é só uma personagem de romance. Ela é parte da crítica de Machado à hipocrisia da elite e às desigualdades de gênero. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o diálogo, da literatura e sociologia dentro deste livro. A primeira questão que a gente traz é como o livro critica as estruturas sociais da época. Bom, a gente percebe que neste livro o Machado de Assis, ele fala de forma irônica, a estrutura dessa sociedade do século XIX brasileira. Então ele mostra como as relações eram guiadas por interesse, status e aparência. Isso mostra, então, uma parte da sociologia, um estudo da sociedade, e a literatura seria a forma que ele fala dessa sociedade, o jeito que ele conta sobre essa sociedade.
A segunda questão, então, é o papel da elite e da classe dominante. A elite, ela aparece como vaidosa e egoísta. Brás Cubas é o exemplo perfeito. Um homem que nunca trabalhou. Ele viveu, de herança e se preocupava mais com a sua posição social do que qualquer outra contribuição real. Então, Machado usa isso para mostrar o vazio e a ociosidade da classe dominante. A terceira questão, então, é a invisibilidade de certos grupos sociais. Enquanto a elite ela ganha destaque, outros grupos quase não aparecem, Se a gente pensar, as mulheres elas são limitadas pelas convenções do casamento. Os escravizados eles surgem apenas na parte periférica, de forma periférica. E os pobres, eles são praticamente ignorados. Essa ausência, então, a gente encara como proposital. O Machado mostra como a sociedade da época silenciava essas vozes. Memórias Póstumas de Brás Cubas fala sobre um romance diferente, não só contado de forma, mas também fala sobre a crítica da sociedade dos anos do século XIX, mostrando contradições da elite e as limitações das mulheres e a invisibilidade de escravos e pobres. Ele mostra que a literatura é super poderosa para falar sobre a realidade.